Olá, bem-vindo ao nosso curso de saúde emocional. Quero começar com um versículo da Bíblia, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Nossa proposta é falar de emoções e de como ter saúde emocional. A nossa ideia é descobrir e colocar em prática quais são as emoções que estão atrapalhando a nossa plenitude, nosso viver plenamente, nosso viver saudável. Provérbios, quando diz guarda o teu coração, é como se ele dissesse cuida do teu coração. Hoje em dia nós vemos pessoas investindo, o que não está errado, não é errado cuidar, investir na aparência física, né? Cortar o cabelo, fazer a unha, ir à academia, malhar o corpo, é perfeitamente normal e saudável. Mas às vezes nós esquecemos do principal, que é a saúde interior, a saúde do coração. Por muito tempo eu me perguntei o que a Bíblia queria dizer como guarda o teu coração, cuida do teu coração. Porque horas a Bíblia mostra o coração como a sede dos sentimentos. Em versículo como: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, como sede do sentimento, o coração tanto afeta o corpo como afeta o espírito. Você vê que um único órgão, é claro que aqui é simbólico, simbolicamente não estamos falando do coração o coração físico, o coração biológico, embora tenha uma correlação com o biológico. Algumas pesquisas foram feitas e demonstraram que certas emoções têm muita mais carga elétrica no coração do que no cérebro. Porque do ponto de vista neuroanatômico, o pensamento e o sentimento acontece no cérebro. O coração é só simbólico daquilo que está acontecendo no cérebro. Mas misteriosamente, quando os dois são monitorados, a maior carga elétrica não é no cérebro, é no coração. Então há mistérios ainda que a própria ciência não conseguiu desvendar. Quando o provérbio diz guarda o teu coração, está guardando, guarda o que você sente. Guarda as ideias associadas ao que você sente. Isso precisa ter cuidado. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser transformado. Principalmente na sociedade que a gente vive, onde o coração, tanto o coração biológico devido ao emocional está doente, e isso já está comprovado de diversas maneiras, quanto a nossa própria vida está comprometida, porque o coração não foi devidamente cuidado. Essa é a nossa proposta, entender o que é isso. Entender o que é cuidar do coração. Entender as emoções. Sei que é muita estrada para a gente caminhar, mas como diz um provérbio chinês, uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. O primeiro passo é vamos conceituar a emoção. O que é emoção? Joseph Ledoux, famoso neurocientista, escritor do livro O Cérebro Emocional, ele nos diz que todo mundo sabe o que é emoção, difícil é conceituar. Concordo com ele. E me lembro da dificuldade dos biólogos em conceituar vida. O que é vida? Não tem definição para a vida, não tem conceito para a vida. O máximo que os biólogos fazem é descrever as características dos seres vivos, os fenômenos, o fenômeno da existência, da própria vida. A mesma coisa é um desses fenômenos que é ter emoção. Todo mundo sabe o que é se emocionar, todo mundo sabe o que é ficar triste, ou pelo menos quase todo mundo, a não ser aquelas pessoas que por algum motivo bloquearam esse fluxo, nós vamos ver mais adiante, ou que tem algum transtorno neuronal, algum transtorno tecidual. Mas em geral todo mundo sabe o que é ficar triste, todo mundo sabe o que é ter raiva, ter medo, ficar preocupado, ansioso, ficar irritado,
ficar satisfeito. São diversas emoções que ao longo do curso a gente vai estar conversando e falando sobre elas. Mas é muito difícil conceituar ou definir emoção. Mas nós sabemos o que é se emocionar. E me lembra uma música do Roberto Carlos, né? Uma música famosa: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. Somos seres emocionais, somos seres de afeto. Aliás, vamos definir até, a gente pode fazer já uma definição. O que é o afeto, o que é a emoção? O afeto são as emoções e os sentimentos. A diferença entre emoções e sentimentos, sim, nós vamos ver já já. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas logo de cara eu digo, o afeto são as emoções e os sentimentos. Todo sentimento é uma emoção, mas nem toda emoção é um sentimento. Logo quando eu falo de emoção, eu estou automaticamente falando de um possível sentimento. Todo sentimento é uma emoção, mas nem toda emoção chega a ser um sentimento. A gente já fala disso, vamos devagar, vamos dando uns passinhos aos poucos. Então, conceito de emoção não tem, mas o que a gente sabe, ou pelo menos quase todos os autores concordam, é que quando se fala de emoção, algum tipo de alteração fisiológica e mental está envolvido. Algum tipo de alteração psíquica e fisiológica está envolvida. Sempre que aparece alguma coisa que é por de mais importante para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, sempre quando algo nesse sentido aparece, alguma questão que para a gente fundamental aparece, vai surgir uma emoção. Então, por exemplo, vocês estão assistindo a aula e nós temos os nossos amigos que estão nos assistindo através dos vídeos. Enquanto eu estou falando, nós temos uma da faculdade de vocês, uma das faculdades humanas e mentais está funcionando, que é a cognição, que é a inteligência cognitiva. Então vocês estão prestando atenção ao que eu estou falando, procurando entender o meu discurso, estão fazendo uso daquilo que está arquivado, conhecimento do idioma, que no caso é o português, conhecimento dos termos que estão sendo empregados, que a gente pode conhecer o idioma, mas não conhecer todos os termos. Eu, por exemplo, posso colocar uma palavra dose. Dose, eu estou usando o idioma, mas eu preciso entender, dentro desse idioma, o termo. O que é dose? Esse termo ele pode ser usado em diversos contextos. Então eu preciso entender também em que contexto está sendo colocado nesse momento. Então eu estou usando uma das minhas faculdades para fazer isso, que é a faculdade cognitiva, intelectual. Né? E a coisa está transcorrendo, estou assimilando conhecimento. Na medida que eu vou colocando isso nos meus bancos de dados, assimilando esse conhecimento, qual é a parte que está sendo usada? A parte da nossa capacidade mental, a parte cognitiva. Mas imaginemos, e quando eu falo de imaginação, eu já estou partindo para uma outra faculdade, uma outra capacidade do nosso aparelho psíquico. Vamos imaginemos que eu fale alguma coisa que ofenda uma crença de vocês, um valor de vocês, alguma coisa que vocês há algum tempo acreditam e defendem no dia a dia de vocês. Quando eu trago isso que contraria aquilo que vocês ao longo da vida têm acreditado, têm vivido, isso automaticamente dá uma mexida com vocês. Essa mexida é porque surgiu uma emoção. A emoção ela altera o nosso estado de normalidade, aquele estado do dia a dia. Quando nós estamos no nosso dia a dia funcionando, comendo, bebendo, dormindo, as emoções elas acontecem, mas são imperceptíveis. A maior parte das emoções são inconscientes. Elas nascem, elas se descarregam e passam despercebidas. A nossa atenção, no nosso curso, a nossa atenção vai se voltar para aquelas emoções que dão uma mexida maior, que altera o nosso funcionamento de uma forma mais intensa, mais brusca. Então, sempre que
algo importante acontece, há emoção. Às vezes, esse algo importante é algo que não chega a mexer com a nossa sobrevivência, apenas com o nosso bem-estar. A opção de escolher, e eu vou mostrar aqui, é preciso a emoção para fazer escolha, já a gente mostra isso. A opção de escolher entre eu vou comer frango ou vou comer peixe. É uma escolha simples, mas isso mexe com o meu emocional? Sim, mexe, porque ali é uma decisão de bem-estar. O que vai ser melhor para mim naquele momento? Com certeza vai ter uma emoção envolvida ali, a gente já mostra isso, já. Com certeza tem uma emoção envolvida, mas é uma emoção que vem e se descarrega quando você escolhe alimento. Pode nascer uma outra emoção se você descobre que aquela comida não está boa. Né? Ou aquela emoção ela pode ser mais intensa no sentido de prazer quando você descobre que fez a escolha certa. Mas existem aquelas emoções que elas são mais poderosas, porque está envolvido coisas mais importantes ainda. Está envolvido coisas que realmente vai mexer com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa sobrevivência. Até aqui tudo bem, gente? Até aqui? Ok. As emoções, elas nos motivam. Sem emoção a gente perde a motivação. Vocês estão assistindo essa aula. Se vocês se estão ouvindo coisas que são boas, que vão servir para vocês, que são úteis, se você já vê nisso uma perspectiva de aplicar para o seu bem-estar, para a sua felicidade, isso vai te motivar a continuar. Agora, se você chega aqui nessa aula e é uma aula que você fica entediado, né? Ou seja, o que é o tédio? É a falta de emoção. Para mim, o meu conceito de tédio é a falta de emoção. Uma vida tediosa, uma vida que não tem emoção. Você chega aqui, uma aula tediosa, uma aula chata, ou quem está nos assistindo, né? Acaba desligando. Mas também eu posso ser motivado a continuar, porque mesmo que seja uma aula que eu não esteja gostando, eu posso me sentir estimulado a continuar para poder aprender mais, até para poder ter recursos, ter argumento de contrariar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, poder criar a minha tese contrária. Então, para eu ser motivado a fazer alguma coisa, eu não preciso que aquilo me agrade. Pode ser que aquilo me desagrade, e mesmo assim eu tenha a motivação de continuar. Pode ser também que eu me desmotive porque está me desagradando, está me causando aborrecimento, está me chateando, e ao invés de eu decidir aprender para contrariar aquilo, eu simplesmente decido desistir. Vou e desligo, não quero mais assistir essa aula. Então, nós precisamos da emoção para sermos motivados. Tudo que a gente faz tem um motivo. E esse motivo por trás desse motivo está as nossas emoções. Vou dar um pulo. Botei item 2, motivação, item 3, sentido e prazer. Eu já falo disso aqui. Vou pular para o item 4, que já dei alguma sinalizada para vocês. Tomar decisões. Nós precisamos das emoções para tomarmos decisões. É muito comum nós ouvirmos, ainda hoje, pessoas falando assim: já fiz tanta besteira agindo pela emoção, preciso aprender a usar a cabeça e colocar o coração de lado. Essa ideia, até movida por uma filosofia racionalista que dominou durante muitos séculos a nossa história do conhecimento, hoje sabe-se que é completamente equivocada. É preciso das emoções para se tomar decisões. Vários neurocientistas têm apontado para essa possibilidade. Um dos mais conhecidos nesse campo de decisões é um neurocientista chamado Damasio, Antônio Damasio. Ele, através de seus livros, um deles mais conhecido, O Erro de Descartes. Descartes é um filósofo famoso, importantíssimo, que
um filósofo racionalista que trabalhava a primazia da razão sobre as outras faculdades. E no Erro de Descartes ele mostra o seguinte, que no livro O Erro de Descartes, Antônio Damasio mostra o seguinte, que se nós não sentirmos, a gente não consegue decidir. Ele nos ensina que as nossas decisões, elas são tomadas através do córtex pré-frontal. Deixa eu chegar aqui perto aqui do... É o córtex pré-frontal que faz, em última análise, vou ser um pouco redundante que vou usar a palavra de novo, análise. Em última análise, ele faz a análise de tudo que está acontecendo para tomar uma decisão. Ele é o executivo da personalidade. É bem parecido com o ego da psicanálise. Não é a mesma coisa, é apenas parecido, porque o ego é muito mais abrangente. É como se isso aqui fosse apenas uma parte do ego da psicanálise. Então é ele que vai fazer, no final das contas, que vai tomar as decisões finais. E quando nós estamos diante de um problema, de uma decisão a ser tomada, o córtex pré-frontal, ele consulta as experiências emocionais que nós já tivemos ao longo da vida. As experiências emocionais é um banco de dados, é um arquivo importante, é um banco de dados importante na tomada de decisões. Então ele diz, através de vários relatos de pacientes que sofreram lesões no córtex pré-frontal, que por essa lesão perderam a capacidade de acionar o arquivo emocional. A pessoa perde a capacidade de sentir, de ter emoções, e perde o contato com o arquivo emocional. Essas pessoas, elas não conseguem decidir. Vamos ver também que, além de Damasio, existem outros autores que não trabalham tanto a questão neuroanatômica, mas que falam, que demonstram que pessoas com dificuldade de sentir por diversos outros fatores, um deles é um grupo chamado de alexíticos, que na sua origem a palavra significa sem palavra para o afeto. Os alexíticos não conseguem demonstrar sentimentos. Não se sabe ao certo se eles sentem, se aquilo fica bloqueado, retido em algum lugar do sistema psíquico, mas eles não conseguem, têm dificuldade de expressar sentimentos. E também essas pessoas têm dificuldade, uma pobreza muito grande de decidir. E as suas relações, os seus relacionamentos também são mais pobres. Uma outra classificação é a chamada pensamento operatório. É a pessoa que não consegue fantasiar, né? O seu modo de ver a vida é muito voltado para essa realidade física. Então tem dificuldade com o lúdico, com a fantasia. Logo essas pessoas acabam adoecendo muito mais. É aquilo que a psicanálise tem dito já há muito tempo. A gente vai falar daqui a pouco mais um pouquinho. Aquilo que a gente não consegue expressar pela fala, pela arte, ou não consegue expressar pelos sonhos, e até mesmo pelos sintomas, né? Alguns sintomas é uma forma de expressar as emoções, acaba ficando tudo no corpo. Então eles acabam tendo muito mais complicações orgânicas, somáticas, do que os outros. Nós vamos chegar lá mais adiante. Mas aqui a gente precisa das emoções para decidir. Um cérebro que não sente também não decide, diz Damasio. Um cérebro incapaz de sentir, de não ter emoção, também não decide. Então nós precisamos tanto da razão quanto da emoção. E esses dois se juntam. E é essa junção de razão e emoção que forma o sentimento. O sentimento, definindo agora finalmente, sentimento é isso. O sentimento é quando eu consigo juntar a emoção, aquilo que vem das minhas entranhas, aquilo que vem, né, do fundo lá do meu ser, que surge de uma forma automática, que surge involuntariamente, involuntário no sentido de que não é pelo córtex, não é pelo córtex que determina as nossas ações voluntárias. Vem de outras áreas
do cérebro, o qual eu não tenho controle consciente, então surge automaticamente, involuntário nesse sentido. Eu não escolho ter a emoção, não no sentido consciente, é uma escolha inconsciente. Quando eu vejo, quando a minha consciência vai participar disso, eu já estou emocionado. Mas em cima dessa emoção, eu agrego algum tipo, a gente vai chegar também já para falar melhor disso, eu agrego algum tipo de cognição, algum tipo de crença, algum tipo de valor, algum tipo de raciocínio. É essa junção de razão com emoção que é o sentimento. A gente vai falar mais disso. Não precisa ficar preocupado não. Eu sei que esse assunto às vezes é um pouco complexo, mas a gente vai batendo, que essa coisa vai se tornando mais clara. Eu preciso da emoção para a minha vida ter sentido e para ter prazer. Uma vida sem prazer não vale a pena ser vivida. Se eu não tenho prazer, ou até mesmo a dor, eu me torno uma máquina. Prazer e dor, elas são duas faces de uma mesma moeda. A vida só tem sentido se houver essas coisas. Um psicanalista famoso, depois sua teoria acabou formando uma outra linha, além da psicanálise. Ele dizia, o William Reich, ele demonstrou que alguns de seus pacientes conseguiam bloquear as emoções através de artifícios físicos, corporais. Enrijeciam os músculos do abdômen, enrijeciam os músculos da cervical, enrijeciam alguma musculatura do corpo, e com esse enrijecimento eles bloqueavam algumas emoções desprazerosas. Então eles evitavam com esses artifícios sentir desprazer, emoções desprazerosas. Mas quando eles faziam isso, eles criavam uma camisa de força emocional, as chamadas couraças. E aí eles também perdiam a capacidade de sentir as emoções prazerosas. E a vida sem emoção vira um tédio. Lembra que eu falei sobre isso? Sem emoção a vida é tediosa. Volto a lembrar do Roberto Carlos: se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. Nós precisamos de emoções para a vida ter sentido. Eu já ouvi alguns pregadores falarem assim: mas o crente não vive pelos sentimentos, o crente não pode viver pela emoção, o crente vive por fé, E citam os versículos da Bíblia que, ao meu ponto de vista, estão mal interpretados, porque fé é um sentimento. Fé não é uma emoção pura, mas é um sentimento. Inclusive, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala de 3 coisas que devem permanecer e devem ser buscadas acima de todas as outras, embora não sejam as únicas, mas elas parecem que vão ter a importância principal, inclusive no mundo sem sofrimento, que seriam a fé, a esperança e o amor. O amor é um sentimento. A esperança é um sentimento. E por que vocês acham que fé não é um sentimento? Fé é um sentimento. Fé é um sentimento, é uma emoção de apego, de se apegar a alguma coisa boa, uma emoção de proximidade com aquilo que é bom e aliada a uma crença, a um valor daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo. E a gente, quando tem fé, mesmo quando as coisas estão difíceis, a fé nos ajuda a ter esperança e nos ajuda a praticar o amor. São 3 sentimentos que estão um interligados com o outro. Mas isso aí a gente vai trabalhar um pouco mais profundamente mais adiante. O que eu gostaria apenas de dizer agora é isso, que a fé é um sentimento. Então, quando o pregador diz assim: não, o crente não vive pelo sentimento, ele vive de fé, ele está cometendo uma falha na medida que a fé é um sentimento. A fé não é puramente racional. Aliás, o ser humano, ele não tem como, se ele fosse o tempo todo, se essas coisas não tivessem misturadas, não só por questões das decisões, mas o tempo todo essas coisas estão misturadas, seria uma máquina. Antigamente nós assistíamos na televisão, ainda conseguimos assistir alguns canais,
uma série chamada Jornada nas Estrelas, e que havia um personagem nessa série chamada Dr. Spock, ou Mr. Spock, ou Senhor Spock, um personagem muito famoso, muito conhecido, mesmo do público que não gosta de ficção, já ouviu falar no Senhor Spock. O Senhor Spock era um personagem que ele conseguia, e a sua espécie conseguia bloquear as emoções. Então eles não agiam pelas emoções, eles agiam pela pura lógica. Bom, se isso é possível, né, com um vulcano, que o Spock era um vulcano, com o ser humano isso é completamente impossível. Nós não temos como agir com a razão pura. Era o erro de Descartes, né, segundo Damasio. Nós somos seres que sentimos e precisamos dos sentimentos. Pega aqui sentimentos como não a emoção, mas uma emoção que foi agregada de uma razão e estão caminhando juntas. A fé é isso. A fé não é pura emoção, mas ela pega uma emoção, né, porque é a emoção que nos movimenta, pega uma emoção, junta a um valor, o valor daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é bom, daquilo que é correto, agrega essas duas coisas, essa força que vem, agrega a esse valor e aí dá o sentimento de fé. A gente vai falar sobre isso, vai ter um capítulo na nossa apostila e uma aula só sobre isso, o sentimento de fé. Vamos trabalhar isso com vocês. Aliás, existem até livros escritos nessa área, né, sobre o fenômeno religioso, a psicologia da religião. Existe uma área da psicologia que se dedica a isso. A psicologia da religião, a gente não quer chegar tanto a entender isso tão profundamente, mas apenas como transformar isso em bem-estar. Vamos trabalhar algumas teorias importantes para nós entendermos a nossa abordagem, entendermos a nossa visão, né, das emoções e de como nós vamos lidar com esse assunto daqui para frente. De certa forma, já começamos a falar alguma coisa, vocês já começaram a ter uma ideia. Vamos apenas sistematizar um pouco mais para vocês entenderem a nossa abordagem, como nós vamos trabalhar ao longo do curso, os diversos aspectos que serão trabalhados. Eu vou começar falando de um famoso psicólogo chamado William James. O William James também é conhecido como o pai da psicologia moderna, para alguns. Em 1800 alguma coisa, 1810, salvo engano, o William James, ele disse que a emoção é a percepção consciente das nossas alterações corporais. Então, para James, a gente percebe, o meu corpo mudou. Por algum motivo, meu corpo mudou. Por algum motivo, assim, lembrando que é emoção. Aconteceu algo que para mim é importante, é significativo. Então, houve uma alteração do meu corpo, uma alteração física. Quando eu percebo que é depois, primeiro a alteração física acontece e depois eu percebo. Primeiro a alteração física acontece e depois eu percebo, depois eu vou sentir. William James diz que isso que é emoção, é quando eu percebo uma alteração física. Então James vai dizer, indo contrariamente ao senso comum, a tudo aquilo que a gente no dia a dia acha como são as coisas, o James vai dizer o seguinte, inclusive é o exemplo que ele usa. A gente vê um urso, vimos o urso, o nosso corpo reage. Hoje a gente sabe que é chamado de reação de luta ou fuga. Hoje à tarde, inclusive, nós vamos ter uma aula, que não é para esse curso, né? Para um outro grupo, uma aula sobre medo. Então, eu vejo o urso, a emoção posteriori, que ele vai chamar posteriori, vai ser de medo. Meu corpo vai reagir, reações de luta ou de fuga. Geralmente é de fuga. Então eu corro, pá, pá, pá. Quando eu tenho consciência das reações do meu corpo, é que eu tenho medo. O medo então seria a posteriori. Primeiro eu reajo, depois eu percebo a reação, aí eu sinto, aí eu tenho medo.
assim, parece bem estranha, mas isso tem um certo sentido, tá? A gente vai ver isso mais tarde, que isso tem um certo sentido. Essa teoria ela foi questionada por Kahneman e Barth, a gente vai ver já já, mas ela tem sido retomada atualmente na atualidade pelos mais recentes neurocientistas. A gente já vai falar sobre isso. Bom, William James, a partir dessa ideia de que primeiro meu corpo reage, depois eu sinto, ele vai dizer o seguinte: bom, logo as nossas ações, o nosso comportamento irão influenciar aquilo que a gente sente. Daí tem uma famosa frase que diz o seguinte: os sentimentos seguem as ações. William James é considerado também o precursor do funcionalismo, uma das escolas em psicologia. E o funcionalismo é uma escola que está no meio caminho entre a escola estruturalista, que trabalhava com a introspecção, tentar entender o homem através da introspecção, de um olhar para dentro de si mesmo e descrever aquilo que está sentindo. William James está no meio, que ele sai do estruturalismo para o funcionalismo, pelo menos ao que alguns dele, mesmo não se classificava como funcionalista, mas alguém colocou ele lá. E ele é o meio termo para o behaviorismo, que depois vai trabalhar com a importância do comportamento. Então ele diz assim: os sentimentos seguem as ações. Ele diz que nós podemos controlar alguns sentimentos através de condutas conscientes. Eu faço algumas escolhas conscientes e através dessas escolhas conscientes eu posso mudar alguns dos meus sentimentos e posteriormente encontrar o comportamento mais adequado a essas escolhas. É um autor que é muito trabalhado eu esqueci o nome do autor, eu fico devendo a vocês, trago na próxima aula, que tem um livro chamado O Poder do Hábito. A Ana vai já procurar ali o nome do autor, O Poder do Hábito. Ele trabalha muito a ideia do James. E muitos neurocientistas hoje trabalham ainda com essa ideia. Que se você mudar o seu hábito, se você mudar a sua rotina, se você mudar o seu comportamento, você vai ter novos sentimentos. Mas vamos deixar o James aqui, por enquanto, quietinho. E vamos com dois fisiologistas que vão refutar a teoria de William James. Kahneman e Barth. Charles Duhigg. Isso. Obrigado. Poder do hábito. Já paguei então, já está devidamente dito. Kahneman e Barth são dois fisiologistas que eles vão fazer experimentos com animais, principalmente com gatos, e eles tiram a parte, o córtex sensitivo dos gatos. Como nós já vimos, o córtex é o córtex que recebe os sinais que dão-nos consciência das coisas. Se não existisse o córtex, nós não teríamos consciência. Eles vão então e tiram o córtex sensitivo dos gatos. É mais ou menos aqui por essa área aqui, ó. Aqui não está descrito, mas é mais ou menos aqui por essa área. Eles cortam um pedaço do córtex sensitivo dos gatos. E os gatos continuam apresentando um comportamento emocional, principalmente de raiva. E eles vão chamar esse comportamento de falsa raiva. Falsa raiva porque na cabeça deles, como o córtex não está participando, seria uma falsa raiva. Então, eles vão dizer o seguinte: ora, se a emoção fosse resultado da minha percepção consciente, lembra que James dizia isso? James dizia que primeiro o corpo reage, depois eu percebo a reação do corpo, então eu tenho a emoção. Eles vão dizer o seguinte, Kahneman e Barth: não, olha só, tiramos o córtex dos bichos, logo os bichos nem sabem que estão apresentando raiva, mas estão apresentando a si mesmo. Ou seja, a raiva pode acontecer independente dessa consciência. Então eles vão criar a chamada teoria dos dois fatores aqui. Uma parte, o sinal
o sinal, o estímulo, eles chegam para eles ao tálamo, isso é para eles, tá? Ao tálamo, naquele momento eles acreditavam dessa forma, o sinal chega ao tálamo, que também não estavam completamente errados. Mas no primeiro momento, para eles, o estímulo chega ao tálamo. Nós temos aqui em azul. Aqui nessa região, nós temos o tálamo. Para eles, o estímulo chegava ao tálamo. Na apostila, nós temos esses desenhos e isso está explicado de uma forma mais detalhada. O estímulo chegava ao tálamo e uma parte desse estímulo ia para o hipotálamo e dali as reações involuntárias. E a outra parte ia para o córtex. Então, essa parte que ia para o córtex é que dava a consciência da emoção. Mas a emoção em si já existia independente dessa consciência. Bom, nos parece que é uma teoria mais óbvia e mais próxima do que a gente tem hoje, do que as pesquisas nos indicam hoje. Mas isso não anula a parte consciente, aquilo que James disse que chega à consciência. Lembra-se, vamos voltar de novo? O que James dizia? Que eu vejo o urso, meu corpo reage, e quando eu percebo as reações no meu corpo, isso é a resposta emocional. Kahneman e Bard vai dizer, não, eu vejo o urso, uma parte, esse estímulo chega ao meu tálamo, uma parte vai para o meu corpo e manda o meu corpo fugir, corre, e a outra parte é que vai para a consciência. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que James só estava errado numa parte, que é a parte que a gente não tem consciência, que as coisas podem acontecer sem que a gente tenha consciência, ou seja, nós podemos ter emoções sem ter consciência delas. É o que o nosso amigo já citado, Ledoux, vai nos dizer. Aliás, ele diz duas coisas importantes até aqui. Em primeiro lugar, existem emoções que são inconscientes, e ele diz que é a maior parte das nossas emoções. E aí vai, inclusive, se referir a Freud e dizer que Freud acertou quando disse, isso é Ledoux falando, Freud acertou quando disse que, isso é um neurocientista famoso e atual, ele diz que Freud acertou em cheio quando diz que a consciência é apenas a ponta do iceberg mental. Para quem não lembra o que é o iceberg, o que Freud dizia que a consciência é um pequeno pedaço de gelo na superfície do mar, que o inconsciente é aquela montanha de gelo por debaixo do espelho d'água. Acima do espelho d'água você tem lá um pedaço de gelo, mas por baixo daquele espelho d'água você tem uma montanha de gelo. Aquele pedaço para cima era o consciente, aquela montanha de gelo para baixo era o inconsciente. Então o Ledoux vai dizer, primeiro, Freud acertou. Boa parte da nossa experiência emocional ela fica inconsciente. Segundo, não há uma parte específica onde a emoção é capturada, como dizia Kahneman e Bard. Se você quiser entender onde acontecem as emoções no cérebro, você tem que estudar cada emoção específica. Cada emoção específica. E há uma inter-relação muito grande dentro do cérebro. Ainda hoje, neurocientista famoso não é tão tentando entender o cérebro, né? Alguma coisa já foi entendida, mas muito há por se fazer. Mas, a partir de James, Kahneman e Bard e com esse fechamento de Ledoux, a gente pode tirar a seguinte ideia. Bom, uma parte da emoção é inconsciente. Elas acontecem automaticamente e às vezes não chega nem sequer à consciência. Aqui muitas vezes eu já devo ter tido emoção, a emoção já surgiu, já foi descarregada, eu não tive consciência. Quando eu coço o nariz, provavelmente é uma emoção que eu não estou me dando conta. Quando eu coço a cabeça, quando eu estou dirigindo, né? Muitas vezes a gente vai se emocionando sem ter consciência. Há uma quantidade de emoções que surgem e são automaticamente descarregadas. Outra parte
Outra parte a gente tem consciência, e geralmente é as emoções mais fortes. E é claro que eu estou já agregando outros conhecimentos, não só esses estudados até aqui, mas agregando outros conhecimentos. Geralmente são aquelas emoções mais fortes. Elas chegam à consciência. Ao chegar na consciência, se a gente usar o que nos diz William James, né, o que é validado pelos neurocientistas atuais, ou seja, os neurocientistas atuais separam emoção e sentimento. A emoção, ela surge, ela pode se desfazer sem a nossa consciência, mas aquela parte que chega à nossa consciência é chamado de sentimento, e o sentimento, já que estar consciente, ele pode ser sim trabalhado. O Ledoux, inclusive, ele cita dois autores. Ele cita dois autores. Um é um psicólogo social chamado Stuart Valens, que coloca voluntários numa sala e começa a mostrar imagens de mulheres nuas a esses voluntários, monitorando o coração desses voluntários. E aí, ao invés de apresentar as batidas reais do coração, ele manipula essas batidas. E chega ao ouvido da pessoa, ele olha determinada figura e o coração dele bate, mas é uma falsa batida, não está batendo realmente daquele jeito. Aí o indivíduo olha a imagem. Aí ele vai apresentando várias figuras. Depois ele volta, depois tira toda aquela aparelhagem, volta e distribui as figuras, todas as figuras que foram vistas, ele distribui para os voluntários. Pede para que eles escolham as figuras de sua preferência. Aquelas figuras que o coração deles bateram, entre aspas, mais rápido é que eles vão escolher. Porque eles entenderam, isso aqui eu me emocionei. Quando na verdade não houve nenhuma mudança corporal. Então o Ledoux está sentando o Valens para mostrar o seguinte: não, o que James diz tem razão. E de certa forma ele volta também a Shakti e Singer, que eu ainda não falei, mas vou falar. Ele faz um retorno a Shakti e Singer para dizer aquilo que chega à nossa consciência, aos nossos sentidos, pode sofrer mudança, pode sofrer alteração, através das nossas crenças, dos nossos pensamentos e dos nossos valores. Mas é apenas uma pequena parte e assim mesmo de forma limitada. E ele vai dizer que a emoção afeta muito mais a razão do que a razão afeta a emoção. Agora de manhã eu estava conversando com a Ana e mostrando isso, né? Que às vezes a emoção vem bem tão forte que nos cega. A gente não consegue ter nenhum tipo de racionalidade, fica simplesmente cego e acaba fazendo besteira. Você vai dizer assim: mas você não está se contradizendo o que você disse até agora? Não, já vou mostrar porque eu não estou me contradizendo. E fica cego pela emoção. Aí ele vai dizer o seguinte, que a emoção é muito mais fácil contaminar a razão, a parte córtex, do que o contrário. É possível, mas isso não é um trabalho fácil, porque as vias de acesso do córtex para os centros emocionais, ou chamado cérebro emocional, ou cérebro, ou inconsciente emocional, essas vias são muito menores. Ele vai usar, por exemplo, o exemplo da amígdala. E ele vai dizer, quando o indivíduo ele vê o perigo, essa mensagem vai para o tálamo. Do tálamo parte duas vias. Uma via vai para o córtex e outra via vai para a amígdala. A amígdala dispara, é como se fosse um disparar de alarme. A amígdala sai, a amígdala já manda um sinal também para o córtex. Já foi um sinal para o córtex do tálamo. A amígdala também manda um sinal para o córtex. Manda um sinal para o sistema nervoso autônomo: corra! Isso tudo antes de chegar o sinal chegar ao córtex. O sinal vai chegar ao córtex bem depois. O sinal de corra da amígdala para o sistema nervoso autônomo é muito mais rápido. O sinal é muito mais ligeiro. Vai mandar um sinal para a pituitária para assim, faz o seu comando aí das engrenagens endócrinas, né? Começa a liberar hormônios do medo. Aí quando você percebe que era só uma sombra, isso demora um tempo para você
realmente, você não vai se acalmar automaticamente tão fácil como foi disparado o medo, o coração disparou, até o seu coração normalizar, você, é só uma sombra. Até o seu coração voltar a se normalizar, isso demora um tempo. E então, quando a emoção vem muito forte, ela acaba nos cegando. Mas ela pode ser dominada através da razão, quando a gente tem consciência dela. Aí, você vai dizer assim, mas você não está se contradizendo? Não, estou dizendo o seguinte, que essas coisas elas têm que estar equilibradas. Razão e emoção, para se transformar um sentimento saudável, essas duas coisas têm que estar equilibradas. Se uma for mais forte do que a outra, vai causar problema, vai causar dificuldade. Eu acho que nós estamos fechando 45 minutos. Nossa primeira aula está fechada para vocês, mas a gente continua na aula seguinte, onde nós paramos aqui. Ok? Até a próxima.